Como melhorar a comunicação dentro de um relacionamento? Paciência. Bom, brincadeiras à parte, mas com aquele fundinho de verdade, pra mim, paciência dentro de um relacionamento é uma virtude que você precisa ter. Então, se você é como eu e não tem paciência, desenvolva paciência, porque senão, minha filha, só Jesus na causa. Vamos lá, queria então contar pra vocês como é que era a comunicação do meu próprio relacionamento, antes de dar pra vocês umas dicas pra vocês entenderem que sim, é possível melhorar o que tá ruim. Tá. No começo do... Bom, então, pra quem não sabe, o meu namorado atual, que é o Vitor, ele é o meu primeiro namorado. Eu perdi a minha virgindade com 20 anos, então eu comecei a namorar, ele é meu primeiro namorado, ele é a primeira pessoa que eu apresentei pros meus pais, inclusive foi um trauma. Então tudo que eu descobri sobre relacionamento, eu tive que descobrir com ele. Tá? Então não foi assim, eu já tava calejada, eu já sabia o que fazer. Não, eu cheguei sem saber fazer absolutamente nada. Eu não sabia transar, eu não sabia conversar, eu não sabia sentir ciúmes, eu não sabia absolutamente nada sobre relacionamento, e tudo eu fui aprendendo com muita terapia e muita paciência. Bom, então como é que era mais ou menos no começo do meu relacionamento e como é que é hoje, tá? No começo do meu relacionamento era mais ou menos assim. Eu sempre fui uma pessoa de falar muito, acho que deu pra vocês perceberem que eu gosto de falar um pouquinho. Sempre gostei de ser muito comunicativa, de resolver os meus problemas conversando. E o Vitor, meu namorado, ele era assim: amor, aconteceu alguma coisa? Não. Ah, mas você tá chateado? Não. Ah, mas tá tudo bem? Tá. E ficava horas e horas sem falar comigo. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Mais ou menos ali nos 4 primeiros meses de relacionamento, a gente teve algumas discussões sobre isso, de tipo, ele não queria conversar comigo, ele não queria se abrir comigo, ele não queria me falar o que ele estava sentindo, e isso era uma coisa que me incomodava demais. Por quê? Porque eu não tinha como resolver, como melhorar em mim o que ele estava precisando sem ele me falar. Então o que eu falava pra ele: olha, se você não conversar comigo, o nosso relacionamento ele vai acabar. A gente não tem como continuar um relacionamento se a gente não conversa. É impossível você manter um relacionamento sem conversa, sem diálogo, sem saber o que a pessoa tá pensando. Então, nos nossos 6 primeiros meses de namoro, o foco foi conversar tudo que a gente tinha pra conversar. Então, no começo do namoro, o Vitor era muito ciumento, como eu já contei pra vocês num vídeo anterior. Eu era muito possessiva. Nós dois éramos um pouquinho tóxicos um com o outro. E aí, o que acontecia? Muito. Eu ficava chateada com alguma coisa, e aí se eu falasse, ele puxava um super drama sobre isso, achando que eu tava brigando, achando, sei lá, que eu tava falando que ele era um péssimo namorado, sendo que eu só tava falando alguma coisa. E ele não falava quando ele ficava chateado, então eu fazia alguma merda e ele agia como se, tipo assim, nada tivesse acontecido, só que ficava extremamente frio. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Então a gente sentou, conversou, e aí eu falei: a gente vai ter que realmente melhorar a nossa comunicação, porque não há relacionamento que se sustente sem comunicação e sem conversa. Eu não tô falando que é pra vocês ficarem brigando, xingando, gritando na cara da outra pessoa, mas senta, olha no olho dela e conversa sobre o que tá te incomodando. Porque assim, eu vejo que muitas pessoas, elas têm medo de conversar com o parceiro. Então elas acham que o parceiro vai julgar elas acham que o parceiro vai brigar com elas. Meu namorado tá gritando aí, ó, paciência. Paciência. Então eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de se comunicar dentro de um relacionamento porque elas têm medo da reação, elas têm medo que o namorado vai terminar com elas têm medo que o namorado vai brigar com elas, simplesmente por elas falarem o que tá incomodando. Então esse é o primeiro ponto. Te incomodou? Conversa. Se entristeceu com alguma coisa? Conversa. Se sentiu insegura? Conversa. Se sentiu magoada? Conversa. Aconteceu a mínima coisa? Conversa. Essa é a chave de um relacionamento. Conversa, diálogo, aberto, vulnerável. Então o primeiro ponto é isso. Vulnerabilidade, pra mim, é uma coisa muito necessária dentro de um relacionamento. Por quê? Quando você conversa com uma pessoa, você não tem que estar pensando em ser uma pessoa forte, ser uma pessoa maior, ser uma pessoa de ferro. Você tem que realmente se colocar em vulnerabilidade e falar: cara, isso que você tá fazendo me machuca. Isso que você tá fazendo me dói. Isso que você tá fazendo me faz mal. Por quê? Porque a pessoa vai entender que realmente você é uma pessoa normal, que tem sentimentos e que se magoa.
Então não é pra você ficar fazendo esses joguinhos de eu vou falar, mas sem falar, porque eu sou uma pessoa orgulhosa e eu quero sair por cima. Gente, não existe sair por cima ou sair por baixo num relacionamento. Não é, eu vejo que muitas vezes num relacionamento as pessoas estão numa briga de egos. Então elas estão discutindo não pra resolver aquele problema, mas pra decidir quem que vai ganhar aquela discussão. E não é esse o foco. O foco não é você ganhar ou perder uma discussão. O foco é resolver o problema atual que vocês estão conversando sobre. Então, essa briga de egos do tipo, quem que tá certo, quem que tá errado, eu quero debater, eu quero argumentar até ele ver por que ele tá errado, não é uma coisa que vai ser saudável para nenhum dos dois. Porque mesmo que você ganhe, você tá perdendo. Você tá perdendo a espontaneidade do relacionamento, você tá perdendo a comunicação, você tá perdendo o diálogo, você tá perdendo paixão, você tá perdendo confiança, você tá perdendo. Então não é para vocês discutirem visando alguém ganhar ou perder uma discussão. E vocês precisam deixar isso muito claro com o parceiro de vocês. Chega e fala, cara, eu não quero ganhar essa discussão com você, eu só quero que você entenda o meu lado, para eu poder entender o seu de volta e a gente chegar num consenso, porque relacionamento é exatamente isso. Você senta, você expõe o seu lado, a outra pessoa expõe o lado dela e vocês chegam num consenso, sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir se relacionar com alguém que pense igual a nós. Então, sempre alguém vai ter que ceder. Então, sempre num relacionamento, guardem isso na cabeça de vocês, sempre alguém vai ter que ceder. Muitas vezes, um cede mais que o outro, muitas vezes, os dois têm que ceder muito. Vocês têm que chegar num consenso do que é o meio termo de vocês. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo meio esdrúxulo. Quantos filhos a gente quer? Ah, eu quero um filho. O outro quer 8 filhos, que é o caso do Vitor. O Vitor queria real 8 filhos. E eu nem queria muito ter filho antes de conhecer ele, pra ser bem sincera. E aí a gente chegou num consenso de que 2 para 3 filhos, tá bom. Eu cedi a parte em que eu queria só um filho, porque ele disse que, por exemplo, pra ele ter irmãos era muito importante. E ele cedeu o fato de que ele realmente não vai ter 8 filhos. Que, né? Senso. Então, é muito importante que vocês sentem e vejam o que é o consenso para cada um de vocês. Por quê? Porque eu recebo umas perguntas assim. Ai, meu namorado falou isso, o que você acha que eu faço? Se você tá perguntando pra uma pessoa que você nunca viu na vida o que você faz dentro do seu relacionamento, você não está pronta para um relacionamento. Fato. Sabe por quê? Porque quando a gente tá num relacionamento, é você e a pessoa do seu relacionamento. Ou pessoas, eu não sei se você é poligâmica ou monogâmica, mas são as pessoas dentro daquele contrato, dentro daquele relacionamento que devem decidir juntas o que vocês vão fazer. Então não é, brigou, não é pra sair perguntando pra sogra, perguntando pra mãe, perguntando pra irmã, perguntando pra tia o que vocês fazem. Porque só quem tem realmente 100% da visão do que é estar dentro daquele relacionamento é você e a pessoa que está no relacionamento com você. Então esse é um erro que eu vejo muita gente fazendo. Ai, briguei com meu namorado, vou sair falando pra minha mãe, pro periquito, pro meu pai, pro meu padrasto, pro meu tio, pra minha tia, pros meus primos. E aí todo mundo pega ranço do namorado, todo mundo pega ranço da namorada. E aí fica um fuzuê, cada um tem uma opinião. Vocês começam a criar defeito onde não tem, começam a criar pelo em ovo, só porque vocês não conseguem chegar, sentar e decidirem sozinhos o que vocês querem pro próprio relacionamento de vocês. Então senta com o namorado, namorada, a pessoa que você se relaciona e conversa até vocês chegarem num consenso. É só você e a pessoa. Você olha no olho da pessoa e fala só com a pessoa. Isso é o primeiro ponto, assim, disparado mais importante de todos. Outra coisa que eu acho muito importante na hora de você conversar dentro de um relacionamento é a questão da honestidade. Então, muitas pessoas acabam mentindo e omitindo algumas informações e isso a longo prazo é extremamente um tiro no pé, é um tiro no pé. Então eu e o Vitor, a gente tem um combinado que é assim, a gente tem uma palavra-chave que é falar juro. E toda vez que a gente fala eu juro, a gente jura assim de todo o nosso coração. Às vezes a gente até brinca tal com essa palavra, mas é mais ou menos assim. O juro, se você fala o juro, a pessoa pergunta, por exemplo, ele pergunta, ah, você tá bem? Aí eu falo, tô. Aí eu falo, jura? Se eu falar juro e eu estiver mentindo, isso acaba com toda a confiança do nosso relacionamento. Não existe meio termo, não existe, ah, na hora eu tava brava e aí eu menti o juro. Então é um compromisso que a gente fez de uma palavra-chave, que quando um pergunta, o outro tem que ser 100% honesto. E isso ajuda muito a gente, porque às vezes eu não tô afim de falar, eu não tô afim de conversar,
E aí isso evita com que a gente fique nessa de, ai, tá tudo bem, mas ele tá me ignorando, eu não sei se realmente tá tudo bem. Então, a partir do momento que ele pergunta, jura, e eu falo juro, essa é a verdade absoluta. Não existe mentir na nossa palavra de compromisso. Então, vocês podem criar a palavra aí que vocês quiserem, mas eu acho essa dica muito legal. O juro é uma maneira muito fácil, muito prática. Então, por exemplo, ele pergunta, tá tudo bem? Eu falo, tá. Aí ele fala, juro, jura? Aí eu fico calada, né? Porque eu não vou jurar, porque tô mentindo. E aí ele fala, uai, amor, mas se você não tá bem, por que você não me fala? Ao invés de eu só ignorar ele, eu falo, amor, eu tô chateada no momento, não é nada sério, mas eu realmente não quero falar sobre isso agora, a gente pode falar sobre isso depois? E ele fala, não, tudo bem, você quer ficar aqui deitada comigo? Aí eu falo, não, eu quero meu espaço agora. Aí ele, não, tudo bem. Concorda comigo que é muito melhor do que você chegar e falar, tô ótima, virar e ficar puta? Porque isso só afasta as pessoas. E o pior é que pra outra pessoa, ela não sabe se ela fez alguma coisa de errado, se aconteceu alguma coisa de errado com você, se você tá triste, se é TPM, se não é, o que tá acontecendo. Então, isso gera uma ansiedade dentro do relacionamento, um medo dentro do relacionamento desnecessário. Então, sejam honestos e, se possível, criem aí a palavra de vocês, que enfim, o meu é juro e pronto, acabou. Uma outra diferenciação que eu queria fazer com vocês nesse vídeo é a diferença entre briga e conversa. Então, já me perguntaram muito assim, como é que você faz pra evitar brigas bobas dentro de um relacionamento? Eu falo, eu não evito. Eu não evito porque pra mim nenhuma briga é boba. Por mais pequena que seja, por mais que o problema seja fácil e rápido de resolver, isso não torna uma briga boba. E quando eu falo briga, eu tô falando de uma discussão, eu tô falando de uma conversa, de um diálogo, porque dentro do meu relacionamento a gente tem esse compromisso de respeito a todo o custo. Eu não grito na cara do Vitor, eu não aponto na cara do Vitor, eu não xingo o Vitor, eu não mando o Vitor tomar no cu, eu não mando o Vitor ir a merda, eu não mando ele pra puta que pariu, eu não xingo ele e ele também não faz o mesmo comigo, porque no dia que isso acontecer, aí vocês podem ter certeza que o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque a gente fez esse compromisso também lá no começo do nosso relacionamento de que respeito é sempre o que mais importa. Não interessa se você tá puta, se você tá absurdamente indignada, respeito é o que prevalece sempre. Então aqui no meu relacionamento, o que eu acho que é muito saudável, a gente não xinga, a gente não aponta, a gente não grita, a gente senta, conversa com raiva, conversa com ódio, sim, mas o respeito sempre prevalece, tá? E a gente tem essa diferenciação entre briga e conversa. Então pra gente, por mais que a gente fale briga, a gente não briga, a gente sempre conversa. A gente conversa na base do ódio? Raramente, mas sim. A gente briga assim, de jogar coisa um na cara do outro, falar coisas que a gente se arrepende depois, isso não acontece. Por quê? Porque a gente respira, a gente é adulto, a gente é racional, a gente não xinga. Gente, de verdade, assim, não xinguem no relacionamento de vocês. Não xinguem, não mandem a pessoa para aquele lugar, não faltem com respeito com a pessoa, porque isso é extremamente doloroso depois. Porque você tá ali com a pessoa que você fez, em tese, um compromisso de talvez passar o resto da sua vida com essa pessoa. E dói quando você recebe xingamentos, quando você recebe insultos de uma pessoa que é a pessoa que é feita pra te amar exatamente do jeito que você é, tá? Então, de verdade, assim, não xinguem, não faltem com respeito com as pessoas que vocês amam, tá? Uma coisa também que eu queria falar pra vocês é sobre essa questão de dar o troco, né? Muita gente faz isso, principalmente quando a pessoa é mais nova, assim, ela começa um relacionamento, aí, por exemplo, ela ficou com ciúme de alguma coisa. Ao invés dela chegar e falar, eu fiquei com ciúme de tal coisa que você fez, ela vai lá, faz outra coisa pra fazer ciúme na outra pessoa, pra depois ela falar, viu como é bom? Gente. Se você ainda faz isso no seu relacionamento, você precisa crescer, tá? Você precisa crescer, assim, urgentemente. A gente não precisa dar o troco no relacionamento, porque muitas vezes a pessoa não faz de propósito. E se ela faz de propósito, é um indício fortíssimo de que não é pra você estar com essa pessoa. Porque quem ama não faz ciúme de propósito, não te deixa mal de propósito, não te magoa de propósito. Então, se não é de propósito, você não precisa fazer de volta. E se é de propósito, você nem tinha que estar com uma pessoa dessa. Entendeu o raciocínio? Seja melhor, seja uma pessoa mais evoluída, seja uma pessoa que pega as coisas e faz as coisas do jeito certo. Então não precisa dar o troco dentro do relacionamento. Se sentiu mal com alguma coisa, você senta com a pessoa e fala, eu me senti mal com tal coisa que você fez. Se a pessoa falar, foda-se,
É essa pessoa que você quer casar? É essa pessoa que você quer ter filhos? É essa pessoa que você quer que esteja com você na saúde e na doença? Porque casamento não é só festinha, gente. Casamento não é só escolher guardanapo e escolher o filé mignon ou o frango a passarinho que vai ter no casamento, tá? Casamento é até que a morte não separe, na saúde e na doença, na merda. É essa pessoa que você vai querer que esteja ali pra te segurar caso você caia? Pensem nisso. Pensem nisso. Coloquem vocês em primeiro lugar e vejam realmente quem está preocupado em te fazer de trouxa ou quem está preocupado em fazer você crescer, ser uma pessoa melhor e também evoluir junto com você. Isso é um ponto. Então, eu listei aqui algumas coisas que eu acho importantes dentro desse vídeo, que ficou um pouco grande, sobre o que eu acho importante na comunicação de um relacionamento, e eu vou listar elas rapidinho só pra gente recapitular tudo. Então, a questão da vulnerabilidade, estar vulnerável, realmente expor a sua dor pra outra pessoa. A questão da honestidade, que eu falei pra vocês, que é essa questão do eu juro ou eu não juro, sempre ser honesto dentro da comunicação e dentro de uma conversa, de um diálogo. Compromisso e alinhar os pensamentos de vocês, então chegarem a um consenso juntos, terem um compromisso de que vocês realmente vão ser honestos juntos, de que vocês querem crescer juntos, de que vocês pensam em ter um futuro juntos, até porque não faz sentido nenhum a gente namorar sem perspectiva de casar, sem perspectiva de, sei lá, morar juntos. Se você ficar namorando só por namorar, você tá perdendo tempo, tá? Fazer essa diferenciação entre briga e conversa, então sempre que possível conversem o máximo que vocês puderem, de forma honesta, de forma vulnerável. O respeito, então a questão de não xingar, não apontar o dedo, não gritar, não jogar coisas nas outras pessoas, não insultar a pessoa de propósito, tá? Não façam isso. A briga de egos, então não é sobre quem tá certo e quem tá errado, é sobre vocês acharem um ponto de equilíbrio entre vocês dois. A questão do orgulho, então vocês não precisam ficar esperando a outra pessoa te procurar sempre, vocês podem sim procurar. Dentro de um relacionamento não existe quem ganha e quem perde, já falei pra vocês isso. Então se você ganha, de alguma forma você também tá perdendo, tá? Então no relacionamento existe conversa, diálogo, vulnerabilidade, honestidade. Não deem o troco, não tentem fazer a pessoa sentir na pele o que você sentiu. Se você sabe que foi uma coisa ruim, não queira que a outra pessoa sinta o mesmo, tá? Então conversa, fala que aquilo te magoou e isso é o suficiente, deve ser o suficiente dentro de um relacionamento. E se não tá sendo o suficiente, você chegar pra uma pessoa e falar isso me magoa, isso me dói e a pessoa caga pra você, isso é um problema. Resolvam isso. E a parte de procrastinar brigas, então... Não, eu não evito brigas bobas no meu relacionamento, eu resolvo absolutamente tudo que me incomoda, eu falo absolutamente tudo que me incomoda, eu falo sobre tudo que me magoa, pode ser uma coisa minúscula como uma tampa do vaso estar levantada. Eu vou falar assim até a gente resolver, até a gente entrar num consenso. Eu evito brigas bobas? Não. Meu relacionamento é extremamente mais feliz e saudável por isso. Tá? Então isso é o que eu tinha pra falar hoje pra vocês sobre comunicação dentro de um relacionamento. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, tô sempre no Telegram pra vocês, como sempre. E lembrem-se, ninguém ganha e ninguém perde dentro de um relacionamento. Somos iguais.